Saudações, queridos irmãos, povo de Deus. João capítulo 3, seu verso de número 34, para quem gosta de Bíblia. Porque aqueles que são enviados de Deus fala as palavras de Deus, pois Deus não lhes deu o Espírito sob medida ou por medida. Deus não nos deu o Espírito sobre medida, meu irmão. Qualquer evangelho pregado pela metade é uma heresia. Deus não é um Deus de meias palavras, queridos. Aqueles que Deus enviou falam as palavras de Deus. Por isso que Isaías vai dizer: quem ouvirá? Como ouvirão, melhor dizendo, se não há quem pregue? Então, estamos aqui, meu irmão, para pregar as verdades. Eu falei em alguns dias, repito, não são verdades de homens. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. E não somos nós quem temos o papel de convencer a ninguém sobre essa verdade. A Bíblia, ela é a verdade pragmática de Deus, resoluta, absoluta, impoluta, imponente, irretorquível, irrefragável, imutável, palavra de Deus. Toda boa dádiva, todo dom perfeito veio do alto, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. A palavra de Deus não tem mudança e nem sombra de variação, e Deus não fala por meio de ninguém, dando o seu Espírito por medida ou sob medida. Deus fala de forma clara e concisa, objetiva na sua palavra. E a verdade central do Evangelho de Jesus Cristo é a mensagem de salvação, de arrependimento. Só a palavra de Deus tem o poder de transformar o mundo. Escute, meu irmão, quando você lê a palavra de Deus, ela te lê. Quando você examina a palavra de Deus, ela te examina, meu irmão. Ela não é temporal, é atemporal, é eterna. Ela é presente, passado e futuro. Aos Hebreus 13:8, Jesus, que é o verbo encarnado, a palavra. Hebreus 13:8 diz que ele é o mesmo ontem, ele é o mesmo hoje e será eternamente. Para quem gosta de Bíblia, meu irmão, João 13:34, texto introdutório. Aqueles que falam a palavra de Deus, falam pelo Espírito de Deus e não falam pela metade. Guarde essa frase: qualquer evangelho pregado pela metade, camuflado, escondido, subjetivo, são heresias. O Evangelho de Cristo é claro. João 3:19: arrependei-vos e vos convertei-vos, para que lhes sejam apagados os vossos pecados e lhes sobrevenham os tempos de refrigério pela presença de Jesus. Essa é a mensagem central do Evangelho, meu irmão. Todo homem precisa se arrepender e se converter dos seus maus caminhos, meus queridos. Fica na paz de Cristo. Evangelista Gabriel, missões e evangelismo na veia. Hashtag, meu irmão, Deus sempre no controle de tudo. Tudo que está acontecendo, a verdadeira igreja de Cristo está ciente. Nós não seremos pegos de surpresa. E é mistério que tudo aconteça. Quando Pedro escute, um dos discípulos que andavam com Cristo, quis impedir que Jesus fosse para a cruz, porque o propósito de Jesus ter vindo à terra era ir à cruz para a remissão dos nossos pecados. E quando Pedro disse: Senhor, tu não irás e eu não deixarei, Jesus disse para Pedro: para trás de mim, Satanás. Porque como se cumpririam as Escrituras?
Então todo esse cenário catastrófico, a vinda do anticristo, pandemia, guerras, rumores de guerra, assolações, desolações, inversão de valores, a igreja está ciente de tudo. E a igreja está ciente do mais importante, que na hora certa, no momento certo, no momento oportuno, Maranata, a igreja será raptada. O povo de Deus será arrancado desta terra. E aí, meu irmão, nós vamos ver, todos verão, porque a Bíblia diz, em Romanos capítulo 14, seus versos de número 11 e 12, Jesus, por meio do apóstolo São Paulo, está dizendo: por minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará e toda língua dará louvores a Deus, e cada um dará conta de si mesmo. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus abençoe. Isso é o evangelho direto, meu irmão. É um evangelho, prático, objetivo. Não tem meias verdades. É o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é a verdade. Hashtag Deus no comando sempre. Forte abraço.